Bom dia, queridos! Iniciando mais um devocional. E esse devocional eu quero falar com vocês sobre a família. Então, o nosso devocional se chamará Família, Projeto de Deus. E, como estamos na semana do Dia das Mães, então nada melhor do que falarmos das mães da Bíblia durante toda essa semana, até domingo, dia 12, Dia das Mães. Nosso devocional terá um período de um mês. Então, ele irá de 6 de maio a 6 de junho. Quero que vocês me acompanhem, me ajudem, mandem sugestões de qual mulher da Bíblia, qual mãe da Bíblia vocês queiram que eu fale. E assim vamos fazendo juntos e realizando esse propósito que Deus colocou em meu coração. E não poderia ser diferente começar com a primeira mãe da Bíblia, Eva. Eva, ela foi criada a partir do desejo de Deus de dar uma companheira para Adão, porque ele viu que ele estava só. Ele já havia criado todas as criaturas, todo mundo. E a Trindade tinha feito Adão segundo a semelhança da Trindade. E assim ele precisava criar ou fazer outra criatura da mesma maneira, com as mesmas, semelhante à Trindade. Então ele fez Adão adormecer e deu um sono cirúrgico a Adão. E ali retirou uma costela e fez a Eva, que foi criada, os ossos dos ossos de Adão, carne da carne de Adão. E Adão, quando acordou, achou maravilhoso ter uma companheira belíssima. Ambos tinham corpos glorificados. Olha, eles eram realmente perfeitos. Foi dada uma ordem para que eles não comessem da árvore do bem e do mal. Poderiam comer de qualquer coisa, em qualquer lugar. Mas ali era um teste de Deus para aqueles dois. Deus nos testa muitas vezes para ver a nossa obediência. Então você pode dizer, se fosse eu, não teria agido dessa mesma forma. Na verdade, queridos, eu acho que fosse qualquer um de nós, teríamos agido. Porque estamos propensos a erros. E imagina, a mulher tem as suas características próprias do homem, que diferem do homem, né? Então, ela se deixou levar pela voz do inimigo, travestido de uma serpente, que era uma criatura que Deus tinha criado. E ali a serpente convenceu a Eva para comer o fruto proibido, que o mundo disse, né, nomeou como esse fruto proibido a maçã, mas ninguém sabe como era esse fruto, que tipo de fruto proibido é esse, que a Bíblia não fala. Assim como o mundo convencionou que Jonas foi engolido por uma baleia, mas a Bíblia fala de um peixe grande. Então não podemos dizer que o fruto proibido é a maçã. Nada a ver. Então, queridos, naquele momento, Eva não pensou, ela agiu por seu impulso. E quando agimos por nosso impulso, estamos tendendo a errar, a falhar, porque nós somos dependentes de Deus. Apesar de eles estarem num local perfeito, onde eles teriam tudo e mandavam em tudo, não tinha sofrimento, ela agiu pelo seu próprio pensamento, mesmo sabendo, ou não, né? Porque isso não fica muito claro, mas eu acredito que assim, poderia comer daquela árvore. E ela, comendo daquela árvore, também ofereceu ao marido. E ele poderia ter dito, não podemos comer dessa árvore. Deus não falou que não poderíamos comer dessa árvore do bem e do mal. Mas ele foi convencido e comeu. E quando Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente, que quer dizer que Deus tem todo o poder, onipotente, onipresente, está em todos os locais, e onisciente, sabe de todas as coisas,
chamou por eles, eles viram que estavam nus, porque ali eles tiveram a inocência retirada deles. E eles se esconderam para que Deus não visse nu. Eles estavam tão achando, baseados na sua própria, no seu próprio saber, que eles nem pararam para pensar que Deus, ele já sabia que eles tinham pecado. Porque Deus se encontrava com Adão na viração do dia, no final do dia, mais ou menos assim. E eu acredito que a mesma coisa aconteceu quando Eva chegou para conversar com eles, saber como eles estavam. E quando Deus foi ali procurar por eles, eles se esconderam. Então, a gente vai deixar um pouco de lado isso, não assim, querendo diminuir o erro deles. Mas a gente vai ver que Eva foi chamada como a mãe de todos os viventes, porque ela foi a primeira. Nós vamos ver adiante aqui. Ela foi escolhida e foi chamada por Deus como auxiliadora idônea para Adão. E o que quer dizer auxiliadora idônea? Que tanto o mundo acha que está errado. Auxiliadora idônea quer dizer que é uma pessoa capaz, competente para assumir uma posição. Ela são aptas, elas são adequadas, capazes de auxiliar em tudo o homem. E assim ela foi chamada, como toda mulher, de auxiliar idônea, que é uma palavra que é usada também, se não me falha a memória, em Salmos, quando Deus refere-se a Ele próprio como auxiliador, ao Espírito Santo como auxiliador, como consolador também no Novo Testamento, quando Jesus fala que vai subir ao Pai, mas vai deixar para nós um consolador. Então, ele deu a Eva e a todas as mulheres a mesma capacidade do Espírito Santo de nos auxiliar ao esposo, auxiliar ao seu companheiro, porque ele deu um tipo de sabedoria que só as mulheres têm. O homem é o cabeça, sim, porque Deus o fez assim, como cabeça da família, e a mulher auxiliadora. Eles precisam andar lado a lado, porque eles são um complemento, mas cada um reconhecendo o seu papel. E estava tudo correndo bem até que comeu-se desta fruta, né? As virtudes de Eva da Bíblia, nós vamos ter como companheira e auxiliadora, como já falei, né? E disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, em Gênesis 2:18. Deus a projetou para ser a parceira, a companheira de Adão, ajudando na missão de cuidar de todo o jardim do Éden. Ela tem uma beleza, uma formosura. Quando Deus fala que ela foi criada a partir dos ossos, ele era ossos dos ossos de Adão e carne da carne de Adão, e Adão tinha sido criado um ser conforme a semelhança da Trindade, Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, eles eram perfeitos aos olhos de Deus. Somos perfeitos aos olhos de Deus. Somos semelhantes ao Pai. Então, a virtude, a beleza e a formosura dada pelo Criador, né? E disse Adão, este é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, portanto, do homem foi tomada. O nome Eva, ele vem da palavra chava ou chavar, e quer dizer viver ou dar a vida. Por isso que ela ganhou esse nome de mãe de todos os viventes, porque a partir dela é que começou a ter as mães a virem as mães, as mulheres serem mães, a partir de Eva.
mãe de todos os viventes, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, portanto era a mãe de todos os viventes, está em Gênesis 3:20. Após a criação, Adão deu a Eva esse nome, né? E esse nome ele reflete a importância de Eva como a primeira mãe da humanidade. Outra virtude é a submissão e o respeito, né? Embora isso possa ser visto como uma característica ambígua, a Bíblia, as mulheres são as auxiliadoras idôneas, como eu já falei para vocês, né? Como em Efésios 5:22-24 falam: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Bom, queridos, apesar disso tudo, nós vamos ter lições com a primeira mãe da Bíblia. A primeira lição é o cuidado para não se aproximar daquilo que é proibido de Deus. O que Deus diz que não é correto, não deve ser contestado. A Bíblia diz no Novo Testamento que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Quando a serpente colocou aquela proposta e o diabo vai vir com bandejas para nós devemos ter vigilância, discernimentos e estarmos totalmente voltados à obediência do Senhor para não cairmos nos dardos malignos do inimigo, para não desobedecermos a Deus, porque um dos primícias é a obediência e a renúncia a Deus. Não fique de conversinha com o inimigo, não dê brechas para que o inimigo chegue e se aproxime de ti, para que fale, plante sementes aos seus pensamentos, e são diversos, desde que você é derrotado, desde que você não vai conseguir, desde que você não é digno de ser filho de Deus, de ser abençoado, até que pensamentos de desobedecer ao Senhor e fazer a vontade contrária ao Pai. Não questione os mandamentos do Senhor, mais uma vez, não faça o que não Deus faria, não faça o que Deus não aprova, o que Deus diz é errado, não pague para ver, não pague para depois ter as consequências. Aprenda a batalhar unido com seu cônjuge. A partir daquele momento que ambos pecaram, ficou um falando para o outro quem era o pecado. Adão jogou, foi a mulher que tu me deste, que fez comer. E Eva foi e disse, a culpa foi da semente. Nenhum assumiu, né, no momento que eles deviam arrepender-se e estarem juntos e arrepender-se e manifestar esse erro diante de Deus. Talvez dessa forma as coisas poderiam ter sido um pouco abreviadas, um pouco aliviadas no que a gente fala da parte de Deus, não sei, mas a sinceridade com o Senhor e ter um companheiro que te ajude, que seja o teu companheiro, o teu ajudador, e que caminhem juntos é a melhor forma de agradar o Senhor. O cuidado para não ser pedra de tropeço na vida do seu cônjuge. Eva foi a pedra de tropeço na vida de Adão, porque ela desobedeceu ao pai e ainda deu ao seu companheiro. A mulher foi feita para ser auxiliadora idônea e assim ter sabedoria e andar de acordo com os passos que a mulher que fala em Provérbios 31 anda. Toda escolha tem uma consequência. Eles escolheram desobedecer ao pai e a consequência foi justamente Eva passou a sentir as dores do parto. Adão, a partir daquele momento, teve que trabalhar, foram expulsos do paraíso e ficaram não à mercê de si, porque Deus não deixaria, nos abandonaria. Ele diz em sua palavra que pode uma mãe abandonar um filho, mas ele jamais abandonaria. Então Deus não abandonou Adão e Eva, mas toda
aquele cuidado, toda aquela proteção que eles tinham no Jardim do Éden, eles perderam a partir daquele momento e tiveram que pagar pelo seu erro. Todo pecado tem consequência. E a consequência para Eva foi sentir a dores do parto quando fosse ser mãe, né? Aprenda a assumir os seus erros, como já falamos, né? E se cair, se levante, né? Aqui, afinal, você não pode continuar prostrado diante do medo, diante do que aconteceu, da vergonha. Eles se esconderam após ter cometido aquele erro. Não, caiu. Estamos todos os dias estamos todos os dias, como que eu posso dizer isso, assim, passíveis de erros, passíveis de pecados, mas nós temos um Deus que nos justifica. Então, errou, levanta, mas precisa de arrependimento. Não é, perdão, Senhor, eu errei, não vou errar mais e cometei sempre o mesmo erro. Isso não é arrependimento. O que gera arrependimento é não cometer mais o mesmo erro. É aprender com o erro. Precisaram aprender duramente com o erro. Eva e Adão tinham tudo em suas mãos. E então, a partir daquele momento, Adão teve que batalhar para comer, batalhar para o sustento da sua família. E Eva teve que sofrer as dores tremendas do parto para parir. Eva tem um quê especial. A gente poderia pensar como Eva, deixando um pouco essa parte do pecado de lado. Claro que não é diminuindo o pecado de Eva, mas trazendo Eva como mãe. Eva não teve uma mãe que a lhe ensinasse como ser mãe. Teve Deus todo o tempo, claro, mas não teve uma mão. Ela não sabia o que era ser mãe. E ela teve que aprender tudo só, né? Ela não teve esse cuidado, não teve quem lhe ajudasse. E ela foi aprendendo com os próprios erros e aprendendo a partir das falhas da mãe. Ela teve que enfrentar um grande dor, que foi perder um filho. Quando ela soube que Caim tinha matado a Adão, porque Deus aceitou o sacrifício de Adão e não aceitou de Caim, porque ele deu um sacrifício de qualquer jeito, para cumprir protocolo. Então, ela teve que lidar com a dor da perda de um filho que por não ter agradado ao Senhor, então ele obedecia ao Senhor e ele andava conforme Deus queria. E um filho que trouxe inveja, porque Caim deu brecha e já por conta dos pais o pecado tinha entrado no mundo. Então Caim pecou matando a Adão, e aquela mãe teve que suportar a dor da perda de um filho. Não há dor maior do que uma mãe perder um filho, porque é um ciclo quebrado. A vida é para os filhos enterrarem os pais. Quando acontece o contrário, acontece uma quebra do que Deus criou na natureza, e ela teve que enfrentar. E ela sofreu bastante. E o Adão sofreu bastante. Mas a mãe, ela é sentimental. A mulher, ela age com os sentimentos, age mais com o coração. O homem mais com a emoção. Então, eu creio que ali ela tenha tido que suportar toda aquela dor. Mas Deus a deu forças. E ela se levantou mais uma vez. E ela pariu novamente e teve a Sete. Foi o seu terceiro filho. A Bíblia não fala claramente, mas eles tiveram outros filhos, porque eles eram os únicos viventes. Então, de alguma forma, eles tiveram, a partir dos muitos filhos, de
formarem novas famílias. Não é uma coisa que é aceita depois que vieram outras famílias, não aceita por Deus o incesto. Mas ali eles eram os únicos seres, ela era a mãe de todos os viventes. Mas a Deus destaca mais a Sete, porque a partir dele vem todas as outras gerações que vão dar continuidade à geração que somos nós, humanidade. Então, Eva foi uma mãe que ela aprendeu a partir dos seus erros, desde a gestação, com dores que ela não teria que ter sofrido se não tivesse pecado. Desde depois da perda de um filho e tendo que superar essa perda. Mãe não vem com manual. Como ser mãe, como criar filhos. Então, é uma dádiva, é um dom de Deus para todas nós mães, mas é difícil, é uma parte complicada, mas que Deus está para nos segurar, Deus está para nos apoiar, para nos dar direcionamento, desde que nós queiramos esse direcionamento, desde que nós aceitamos que Deus está ali, quando nós obedecemos e renunciamos por Ele, porque é tudo por Ele, para Ele e sobre Ele, nós vamos ter estratégias, vamos errar, vamos e erramos. Eu errei muito, primeiro por ter desobedecido a Deus e ter saído dos caminhos do Senhor. Então daí eu construí uma família totalmente afastada dos caminhos de Deus. Tive uma ajuda dos meus pais no início, levando meus filhos. Isso eu estou trazendo uma parte do meu testemunho para vocês, para a igreja, para a escola bíblica dominical. Tive e agradeço muito a eles por isso, por até hoje ter esse cuidado com meus filhos. Mas a minha história com meus filhos deveria ter sido bem diferente, assim como a de Eva. Eu me coloco semelhante ao erro de Eva, então eu digo, nós realmente não faremos diferente. Nós erraríamos como Eva e como Adão errou. Então, queridos, que não erre você, por mais que seja difícil o papel de mãe, mas entregue os seus filhos ao Senhor e todos os dias se consagre teus filhos a Deus, para que Deus possa direcionar e cria os teus filhos no caminho, diz a palavra do Senhor, que teus filhos possam andar de acordo com os caminhos do Senhor. Ensina a eles, porque quando eles virem a serem velhos, ainda assim eles vão lembrar da palavra do Senhor. Mesmo eu me desviando do caminho do Senhor por muito tempo, porque eu estava na igreja, mas não tinha tido encontro com o Senhor, o que eu aprendi na igreja ficou guardado. Havia um temor dentro de mim. Então vale a pena criar os seus filhos dentro da palavra do Senhor, porque eles jamais esquecerão. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Se a história foi diferente, ou se você encontrou ao Senhor em algum momento da sua vida, como eu encontrei, os caminhos vão ser mais árduos, porque vão haver consequências, como houve com Eva e com Adão, mas Deus é aquele que está para prover. E Deus criou a família como o nosso primeiro ministério. Então nunca é tarde, não desistam dos seus filhos, porque quando você aceita o Senhor, eles passam a ser filhos da promessa. Não desistam que seus filhos alcancem ao Senhor, porque sim, Deus vai cumprir com a promessa que Ele fez na tua vida. Amém, queridos? E que vocês aprendam assim como eu aprendi, com as lições com Eva, com os erros dela. Vamos aprender. E os erros de todas as mães da Bíblia, ou toda a sabedoria que tiveram, que tudo sirva para nos fortalecer como mães e nos ensinar o caminho de obediência e de renúncia, para que Deus possa abençoar a nós e abençoar os nossos filhos,
mas não desista de seus filhos. Não desista. Houve uma falha ali na educação de Caim, houve certamente, né? Apesar de que nós não temos total controle sobre a vida dos nossos filhos, porque eles têm a sua própria personalidade e caráter. Mas Deus deu uma segunda chance a Eva, e uma terceira, uma outra, mas a Bíblia fala mais de 7. Como ele foi um filho obediente, assim como era Abel, né? Mas ela não deixou de amar a Caim, apesar dele ter que ir para longe. Mas ela não, assim como Deus não deixou de amar a Caim, porque Deus perdoa os pecados daqueles que estão prostrados para serem perdoados. Caim não creio que Caim tenha se arrependido, mas mesmo assim Deus se compadeceu dele, dizendo que ninguém tocaria nele e queria colocar uma marca nele. Mas a Caim também teve suas grandes consequências, a descendência de Caim. Mas Deus deu uma segunda chance a Eva quando a fez gestar, falando melhor, a 7, e dando uma nova chance de reconstruir e dar a partir dali uma nova história, uma nova maneira de agir como mãe. Então, ele me deu uma nova chance quando ele me aceitou, quando eu me reconheci meus pecados e ele me aceitou e me fez nova criatura. E a partir daí, eu venho numa constante luta e não desistirei, porque eu tenho a promessa de filhos salvos. E assim eu creio. Não desista dos seus filhos. Deus não quer perder nenhum ser vivente. Aprenda como a primeira mãe de todos os viventes. Aprenda com Eva. Deus abençoe a vocês e até amanhã. Tchau, tchau.